O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam, indo até ele, e tentavam impedi-lo que o deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque é para isso que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração, Santo anjo do Senhor, piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Jesus cura a sogra de Pedro de uma febre. Esta febre aqui na Sagrada Escritura é literal. Febre é quando o corpo está doente. Então o corpo fica superaquecido para mostrar que tem alguma coisa que não está bem. Ninguém fica doente de febre. A gente fica com febre porque está doente. E qual que era a doença da sogra de Pedro? O Evangelho não diz qual é. Mas a mulher estava doente. E essa doença é vista por São Leonardo de Porto Maurício como a doença da tibieza. Ela não estava somente doente no corpo, ela estava doente na alma. E nós, quando estamos doentes na alma, nós estamos paralisados no amor. Enquanto nós não estamos abertos ao toque de Jesus, ao abraço de Jesus, ao querer de Jesus, a gente está prostrado. Tem uma cama dentro de nós e nós estamos ali, paralisados, sem fazer nada, nem para nós mesmos e nem para os outros. Um desânimo total. Então nós precisamos do toque de Jesus. Jesus tocou a sogra de Pedro, ameaçou a febre e curou-a imediatamente. Em seguida, trouxeram-lhe tantos doentes e possessos, e Jesus ia curando um por um e expulsando os demônios. Meus irmãos, será que é só eles que têm problemas? Será que é só eles que eram atormentados por demônios e por doenças? Não. Talvez hoje a situação seja até pior do que há 2000 anos atrás. Mas nós precisamos ir aonde Jesus está. As pessoas foram ao encontro de Jesus. Nós temos que ir ao encontro do Senhor aonde Ele está. Padre, aonde Ele está? Ele está no sacrário. Ele está na adoração, Ele está no altar, está na Santa Missa. Nós deveríamos ir à missa, nem que seja arrastado, né? No Evangelho de São Marcos,
Também já no início do Evangelho de São Marcos tem aquela cena pitoresca daquele homem que é descido pelo teto por 4 amigos para ir ao encontro de Jesus. É isso que nós deveríamos fazer com as pessoas: pegar os doentes, pegar os acamados, pegar as pessoas que estão na cadeira de rodas e trazer a Santa Missa. Quando a gente vai em Lourdes, na França, a gente vê essa cena, uma coisa até bonita de se ver, aquele monte de cadeira de rodas e alguns acamados, aquele monte de camas, e Nossa Senhora passando com andor e rezando o rosário e levando os doentes e mais doentes e cantando e louvando. E quantos milagres não acontecem em Lourdes! Misericórdia, meus irmãos, precisamos ajudar quem está doente, e talvez o mais doente aqui da situação seja eu e você. Qual que é a sua doença? Aonde que Jesus está precisando tocar? Aonde Jesus está precisando curar, transformar? A sociedade está doente. O mundo que nós estamos vivendo, ele está se debatendo nas suas blasfêmias. Aumenta cada dia mais, está aumentando. Aumentam as profanações contra a Eucaristia e contra a Virgem Maria. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo absurdos acontecer? Aí algumas pessoas falam assim: parece que está drogado, parece que está alcoolizado. Não, é maldade mesmo, maldade. É a ação dos demônios no coração dos homens. Já falei para vocês muitas vezes, os demônios não vão agir nos pés de coco, nos pés de mangueira, nos pés de goiaba, não, vai agir no coração das pessoas. É ali que o demônio gosta de agir. E entra na igreja, entra profanando o Santíssimo, pisando o Santíssimo. Mas eu quero dizer aqui em alto bom som, que quando se faz profanação contra o Santíssimo Sacramento do altar, a natureza, o céu, a terra, o mar, o fogo, eles sentem. Preparemos para os flagelos. Virão flagelos terríveis, terríveis. Ai, o que é isso? Já vem esse padre falando essas coisas, não gosto desse tipo de pregação, não. Então tá bom, pega aí a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 6, vamos lá, vamos entender a Sagrada Escritura. Abertura dos selos. Depois vi o Cordeiro abrir o primeiro selo, e ouvi um dos 4 animais clamar com voz de trovão: vem! Vi aparecer então um cavalo branco, o seu cavaleiro tinha um arco, foi-lhe dada a coroa, e ele partiu como vencedor para tomar e retornar e vencer. Esse cavaleiro branco é Jesus ressuscitado, que partiu de novo para retornar e para vencer, para tornar a vencer. E continua o livro do Apocalipse. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo animal clamar: vem! Partiu então outro cavalo vermelho, a quem o montava foi dado tirar a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Apocalipse está falando do castigo, do flagelo da guerra. Quando abriu o terceiro selo, Apocalipse capítulo 6, versículo 5, ouvi o terceiro animal clamar. Era um animal, eu vi aparecer um cavalo preto, seu cavaleiro tinha tinha na mão uma balança. Ouvi então como que uma voz clamar no meio dos 4 animais: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, mas não danifiques o azeite e o vinho. Aqui está falando das pestes, da fome. Quando abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que clamava: vem! E vi aparecer um cavalo esverdeado. Seu cavaleiro tinha o nome de Morte,
e a região dos mortos o seguia. Foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra para matar pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras. Estão aqui os 4 cavaleiros do Apocalipse, no capítulo 6, versículo de 1 a 8. Guerra, fome, peste e destruições. Da onde que vem isso? Das profanações que se faz contra o Santíssimo, da perseguição aos santos, da destruição da beleza da igreja, da liturgia. E quem que colabora para que esses flagelos venham à terra? Clérigos e leigos, católicos e protestantes, judeus e muçulmanos, religiões orientais, ateus, atoas, todo tipo de gente vai colocando com os seus pecados e suas profanações a balança para atrair o flagelo sobre a face da terra. E tem um punhadinho só de gente na face da terra inteira, um punhadinho só de gente que vive um coração mais manso, humilde, doce, rezando diante de Deus, se oferecendo em sacrifício, e são as almas que mais sofrem. Uma dessas almas vítimas que impediu que o comunismo destruísse o Brasil na década de 30 foi a irmã Amália Aguirre. A irmã Amália, confidente do coração, da paixão dolorosa de nosso Senhor Jesus Cristo, de Nossa Senhora das Lágrimas em Campinas, ela viveu os fenômenos místicos, estigmatizada, e nosso Senhor falava com ela assim, numa alta mística, numa alta grandeza, coisa maravilhosa, a exemplo de Santa Faustina Kowalska. E o Brasil não conhece esta santa, o Brasil não conhece essa história. Graças a Deus, o professor Rafael Tonon está fazendo, graças a Deus, Padre Francisco Amaral também, agora abriu o processo de reconhecimento oficial pela diocese, Arquidiocese de Campinas, mas ali está revelações profundas, não só para o Brasil, mas para o mundo, porque as aparições de Nossa Senhora é como o roteiro de um mesmo filme. Você pega um filme maravilhoso, um filme grande, O Senhor dos Anéis, você divide alguns capítulos, assim a gente deve entender as aparições de Nossa Senhora. Não são 3, 4, 5, 10, 20, 50 Nossas Senhoras diferentes, não. É o mesmo filme, meus irmãos. É o mesmo roteiro, mas que é revelado aos homens de forma diferente. Assim também foi o livro do Apocalipse. E Nossa Senhora, na década de 30 no Brasil, enquanto o mundo estava sendo solapado pelos castigos, pelos flagelos que Nossa Senhora tinha dito também em Fátima, aonde essa devoção de Nossa Senhora das Lágrimas, a coroa das lágrimas, Jesus manietado, o et homo, a paixão de Jesus, as casas das pessoas que tinham essas imagens e as medalhas, vejam que bonito. Durante a Revolução de 1932, aqueles que tinham as imagens da aparição de Nossa Senhora das Lágrimas não passaram fome. Os policiais não entraram em suas casas e receberam bênçãos de proteções materiais e espirituais. Receberam bênçãos e proteções materiais e espirituais. Como que a gente vai se preparar para esses tempos que vão vir, para esses flagelos? Guardar nas nossas casas a sagrada face de Jesus. Tem promessas maravilhosas de nosso Senhor Jesus Cristo, sua sagrada face, que as casas que tiverem a sagrada face num quadro, iluminada dia e noite, nosso Senhor vai proteger essas casas. Outro quadro milagroso que veio das entranhas da misericórdia de Deus, Jesus misericordioso, de Santa Faustina Kowalska,
Também Jesus disse: as casas que tiverem esse quadro, elas viverão debaixo dos raios da minha misericórdia. Outra proteção maravilhosa para os nossos lares, para as nossas casas. Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria juntos, como foi pedido na França para Santa Margarida Maria Lacoque. E agora, tão bonito, é muito bonito, muito forte, a imagem de Nossa Senhora das Lágrimas, olhando para o chão, com a coroa das lágrimas na mão, Jesus amarrado, Jesus manietado, et homo, a paixão de Jesus, durante a Revolução de 1932, enquanto a Espanha estava sendo flagelada de todos os modos e maneiras. Aqui no Brasil, o Brasil estava sendo poupado de uma implantação totalitária horrível, e Nossa Senhora das Lágrimas foi aquela que protegeu o Brasil, e ela quer proteger de novo. Jesus manietado protegeu o Brasil e quer proteger de novo. Sagrado Coração de Jesus em Simbres, Nossa Senhora das Graças em Simbres, a medalha milagrosa. Padre, isso são superstições? Não são superstições. Você deve ter uma fé ilibada, uma fé clara. Você deve estudar o catecismo, vir à Santa Missa, comungar, viver os mandamentos, viver debaixo da misericórdia de Deus, aprender a rezar, viver uma vida recolhida, silenciosa, buscar a santidade. Sendo assim, os sacramentais são verdadeiras proteções para nós. Durante a Revolução de 1932, aqueles que tinham as imagens da aparição de Nossa Senhora das Lágrimas não passaram fome. Os policiais não entraram em suas casas e receberam bênçãos de proteção materiais e espirituais. Pega o livro de Santa Faustina, o Diário de Santa Faustina, e a mesma coisa, porque aonde Santa Faustina começou a divulgar o terço da misericórdia, quando a Polônia estava sendo bombardeada na guerra, muitos lugares da Polônia caíam mísseis, mas aonde o terço da misericórdia foi propagado e rezado, a Polônia foi preservada. A gente fala, mas as pessoas acham que é brincadeira. É igual na época de Noé. Jesus também disse isso no Evangelho. Na época de Noé, eles zombavam de Noé. Noé estava construindo uma arca e a turma zombava. E o que eles estavam fazendo? Estavam fazendo orgias, estavam fazendo feitiçarias, estavam blasfemando dia e noite. E nós vivemos em tempos pior do que do dilúvio. Vejam o que estão fazendo com nosso Senhor Jesus Cristo nas igrejas. Olha as piadas loucas, as blasfêmias contra Nossa Senhora em filmes, em falsos teatros, porque você não pode chamar isso de teatro. Desenhos usando a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, como dizia minha avózinha, nós passamos do limite. Aí alguém pode dizer assim, não, mas isso não tem nada a ver comigo, isso é uma parte ínfima da sociedade que faz essas coisas, por isso não tem importância. Deixa eu explicar para vocês, não é uma parte ínfima da sociedade que faz essas coisas, não. Porque se fosse uma parte ínfima da sociedade, a sociedade coibia essas coisas. A lei defenderia a ordem, a moral, o bem comum. A pessoa santíssima de Jesus, a pessoa santíssima de Nossa Senhora, porque Jesus no altar, ele é uma pessoa. Jesus no sacrário é uma pessoa. Agora eu vou entrar na casa de um grandão aí, de um dono do mundo, dono da cidade, vou lá e vou jogar os filhos dele para o chão, vou pisar nos filhos dele, ou então vou entrar lá no gabinete dele, pegar ele para o colarinho, ficar chacoalhando o pescoço dele. Vai entrar guardas, polícias, guardas no mesmo momento e levar a pessoa presa. Agora quando entra um doido na igreja, começam
torturar a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, a sociedade e as leis da sociedade não faz nada. Na verdade, é a sociedade que está fazendo isso com Deus. Somos todos nós que estamos fazendo isso com Deus. Matamos uma vez na cruz e agora queremos destruir o Santíssimo Sacramento. Quem que vai levantar para defender Jesus no Santíssimo? Quem que vai levantar para defender Nossa Senhora, as santas igrejas? Quem que vai levantar? Ou nós vamos assistir Jesus ser pisado e destruído? Não, meus irmãos, não. Temos que guardar a fé, temos que proteger a casa de Deus, temos que proteger uns aos outros. Como, Padre, o céu está dando para nós as armas espirituais, mas também temos que agir de forma racional, porque o crime que está se cometendo contra a liberdade religiosa, contra o catolicismo, e ninguém fala absolutamente nada. Experimenta ir numa sinagoga e profanar uma sinagoga. Experimenta ir numa mesquita e profanar uma mesquita. O que não acontece? Agora, tratando-se do catolicismo, tratando-se de nosso Senhor Jesus Cristo, você pode fazer o que quiser. Meus irmãos, a sociedade, esta geração, ela está pedindo os castigos, está pedindo os flagelos, e eles virão. E vocês que ainda são ovelhas de Deus, Ele quer proteger vocês, quer proteger as casas de vocês, no momento desses terríveis flagelos que virão sobre a face da terra. Nosso Senhor, a irmã Amália Aguirre, ele disse o seguinte, termino essa homilia com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é no silêncio que eu falo às almas, é só as almas que me ouvem que poderão ser santas. É para esta solidão bendita que estes dias vos retirarei, procurando, quanto for possível, fugir da conversação dos homens, para poderdes tirar proveito dos meus ensinamentos. Não deixes que o demônio tire a vossa paz, porque ele é inimigo terrível dos meus escolhidos, minhas esposas, minhas almas esposas, pois deseja no vosso coração semear confusão. Minha voz só fala aos corações calmos, a minha voz só fala aos corações serenos. Jesus está pedindo para a gente parar de falar demais com as pessoas. Jesus está pedindo para a gente se retirar um pouquinho, porque Ele quer falar aos nossos corações. O que está acontecendo, o que vai acontecer, Ele quer falar coisas profundas ao teu coração, referente à sua vida, à sua família. Mas a gente fala o tempo inteiro com os homens, ou o tempo inteiro na internet. Só aqueles que ouvem a minha voz poderão ser santos. Eu só falo nos corações em tranquilidade, com paz, com calma. Por que tem poucas pessoas que defendem nosso Senhor? Porque não tem paz. Aqueles que se retiram, eles têm paz, e eles defendem Jesus, e defenderão nosso Senhor Jesus Cristo, se necessário, até o derramamento do sangue. Serão mártires, porque continua o livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho
que eram depositários, e clamavam em alta voz, dizendo: até quando tu, que és o Senhor, o Santo, verdadeiro, ficarás sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes desta terra? Foi então dada a cada um deles uma veste branca, e foi-lhes dito que aguardasse ainda um pouco, até que se completasse o número dos companheiros de serviço, irmãos que estavam com eles para serem mortos. Está falando dos mártires, aqueles que defendiam a palavra de Deus e o Cordeiro. Depois viu o Cordeiro abrir o 6º selo, e sobreveio então um grande terremoto. Está aí os flagelos. Acho que isso é brincadeira. Acho que é brincadeira entrar numa igreja, no meio de uma santa missa, e pisar em nosso Senhor Jesus Cristo, pisar no sangue de Cristo. Você acha que isso é brincadeira? Você acha que isso é uma coisinha assim do nada? Acho que é brincadeira destruir as crianças, os fetos das crianças no ventre? Você acha que é arrozinho assim, a coisinha assim, afubazinho? Essa enxurrada de pornografia jogando na vida de todo mundo, de todos os lados? Meus irmãos, se preparem, se preparem, se preparem, se preparem. Quem tem ouvidos, quem tem pés, quem tem mãos, se prepare, seja clero, seja leigo, seja quem for, seja de qual religião for, se preparem para o que vai acontecer nos próximos anos. Foi então dada a cada um deles uma veste branca, e foi-lhes dito que aguardasse ainda um pouco, até que se completasse o número dos companheiros, aqueles que deveriam ser mortos por causa da palavra e do Cordeiro. Depois viu o Cordeiro abrir o 6º selo, e sobreveio então um grande terremoto. O sol se escureceu como um tecido de crina, a lua tornou-se toda vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram na terra como frutos verdes que caem da figueira agitada por forte ventania. O céu desapareceu como um pedaço de papiro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares. Então os reis da terra e os grandes, os chefes, os ricos, os poderosos que profanam a lei do Senhor, todos, tanto quanto escravos como livres, esconderam-se nas cavernas e grutas das montanhas, e diziam às montanhas e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Ira do Cordeiro, ira de Deus. Estão brincando com o Filho de Deus. A carta aos Hebreus diz: ai daquele que calca aos pés o sangue do Filho de Deus. Mas tem muita coisa ainda para acontecer, porque chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Deus guardará os pequenos. Durante a Revolução de 1932, aqueles que tinham as imagens da aparição de Nossa Senhora das Lágrimas não passaram fome. Os policiais não entraram nas suas casas e receberam bênçãos de proteção materiais, espirituais. Nosso Senhor disse ao Padre Pio que quando vieram os 3 dias de trevas, Jesus falou para mais de 30 santos místicos, mais de 30 santos, e na Bíblia está recheado dos 3 dias de trevas. A lua não dará mais a sua luz, o sol não dará mais sua luz, as estrelas cairão do céu, os demônios virão pegar aqueles que são seus. Está na Bíblia, está na vida dos santos, está nos fatos que está acontecendo ao nosso derredor. E como nos dias de Noé, comiam, bebiam, zombavam de quem era usado por Deus para preparar o povo. E de repente caiu o dilúvio.
que Ele não nos pegue de surpresa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Coração Imaculado de Maria,